se você descobrisse que por trás de uma mentira existe uma verdade que pode transformar vidas? Esta é a jornada de Leon e Clara, duas almas quebradas em busca de algo real. Um encontro inesperado, uma conexão verdadeira e a chance de um recomeço. Descubra como o amor pode renascer onde menos se espera. O sol de Vila Serena já despontava quente naquela manhã, derramando seu calor sobre as ruas simples e poeirentas. Os moradores, ocupados em suas rotinas habituais, começaram a notar os cartazes espalhados em portas de lojas, postes e vitrines. Um concurso de beleza exclusivo, prometendo a maior recompensa que qualquer um naquela pequena cidade já tinha visto. O prêmio era audacioso, uma quantia generosa em dinheiro, uma viagem luxuosa e, quem sabe, uma nova chance de vida. O impacto foi instantâneo. Pequenos grupos de pessoas se reuniam ao redor dos cartazes, cochichando, comentando, os olhos arregalados pela surpresa e pelo entusiasmo. Para Clara, Júlia e Letícia, a promessa daquele concurso despertava mais que mera curiosidade. Era um chamado. Cada uma com um motivo secreto, um fardo pesado demais para ser carregado sozinha e um desejo de mudar o rumo de suas vidas. Clara segurava a mãozinha de seu filho, Samuel, enquanto caminhava para o trabalho. A cada manhã, aquela rotina se repetia. Deixava o menino na creche comunitária e corria para o trabalho, onde passava o dia como faxineira. O cartaz na vitrine do mercadinho prendeu seu olhar. Ela parou, sem se dar conta, e leu cada palavra com uma seriedade quase desconfiada. Concurso de beleza? Mas para quem? Para mulheres como eu? Pensou, sentindo o coração bater mais rápido. Era mãe solteira, deixada pelo marido abusivo, e cada centavo que ganhava era para sustentar seu filho. Nunca havia se permitido sonhar tão alto. Sonhos, ela sabia, podiam ser perigosos, mas uma voz interna, mais forte do que ela, sussurrava que aquela podia ser sua única chance de escapar de um ciclo de violência e de pobreza. "Você quer participar, mamãe?" Samuel perguntou curioso. Clara sorriu, embora seu rosto mostrasse uma mistura de esperança e medo. "Por que não?" pensou, sentindo uma pontinha de coragem se acender. Talvez aquele concurso fosse a chave para dar a Samuel um futuro melhor. Já na escola municipal, Júlia corrigia pilhas de cadernos, exausta. Seus dias eram marcados por longas jornadas ensinando crianças, ouvindo histórias de dificuldades familiares e tentando proporcionar esperança, mesmo quando o cansaço pesava sobre seus ombros. Era professora, amiga, conselheira. Seu trabalho era sua vida. Ao ouvir as vozes das outras professoras no corredor, correu até a janela e espiou os cartazes do concurso. Eles falavam de uma mudança grandiosa, um prêmio que poderia abrir portas e transformar vidas. E por um instante, Júlia imaginou a si mesma, deixando Vila Serena, conhecendo o mundo, explorando as possibilidades além dos muros da cidade. O coração bateu mais forte. Ela sabia que, como professora, deveria ter ambições mais sérias. Mas o que ninguém sabia é que, em seu íntimo, Júlia guardava uma imensa frustração com o sacrifício diário que sua carreira lhe exigia. Às vezes imaginava o que poderia ser de sua vida caso fosse apenas Júlia, sem os limites do cargo, sem as expectativas dos outros. "Você está se deixando sonhar à toa." Ela repreendeu a si mesma em um sussurro, mas não conseguia afastar a sensação de que, de alguma forma, aquele concurso a chamava. Quem sabe, talvez, eu também mereça um pouco de liberdade. Letícia estava no hospital local, terminando o plantão como enfermeira. Desde que perdera a mãe para uma doença rara semanas antes, sentia um vazio no peito que parecia não ter fim. Sua mãe sempre fora sua inspiração e, em seu último suspiro, dissera-lhe que seu sonho era abrir uma pequena clínica para cuidar dos moradores mais pobres de Vila Serena. Quando finalmente saía do hospital, viu os cartazes do concurso no portão de entrada. Parou para ler
com o rosto cansado e as mãos trêmulas do dia intenso de trabalho. "É agora", murmurou, surpreendida pela firmeza da própria voz. Eu poderia realizar o sonho dela. A ideia a fez sorrir pela primeira vez em semanas. Sim, o dinheiro poderia abrir essa porta e ela faria de tudo para honrar o desejo de sua mãe. Letícia então decidiu que o concurso não era apenas um jogo de vaidade, mas sim uma prova para conquistar algo maior, algo que carregaria para o resto de sua vida. Os dias seguintes foram tomados por um frenesi generalizado. As inscrições começaram, e Vila Serena virou palco de murmúrios, fofocas e olhares ansiosos. O mistério acerca dos organizadores e da origem daquele prêmio generoso criava uma aura de fascínio e desconfiança. Alguns diziam que era apenas uma jogada de marketing, outros que se tratava de uma pegadinha. Mas ninguém sabia, na verdade, o verdadeiro propósito do concurso. No entanto, cada mulher que entrava no evento carregava uma chama de esperança. Clara, Júlia e Letícia cruzavam olhares nos corredores das inscrições, trocando sorrisos tímidos e palavras de incentivo. Sabiam que estavam competindo, mas de alguma forma também eram cúmplices em uma busca maior. Do outro lado da cidade, um homem de aparência humilde e roupas gastas também observava o movimento com atenção. Era Leon, embora ninguém o reconhecesse. Disfarçado, ele vivia agora como um morador de rua, um mendigo que observava as interações, os cochichos e as reações das candidatas ao prêmio. Ele via, com uma mistura de curiosidade e hesitação, como aquelas mulheres comuns se preparavam para o concurso. Assistia a tudo de longe, analisando cada sorriso, cada olhar, cada gesto, procurando indícios de quem elas realmente eram. Enquanto passava despercebido pelas ruas e observava as candidatas em segredo, sentia-se pela primeira vez vulnerável, mas também livre das amarras da fortuna que sempre o isolou do mundo real. Será que elas sabem o quanto estão expostas? O quanto revelam com tão pouco? Refletia Leon, enquanto se posicionava à sombra de uma árvore para assistir a uma conversa animada entre Clara e outra candidata. No fim daquele mesmo dia, Clara caminhava de volta para casa quando avistou Leon, o mendigo, sentado na calçada, com os olhos fixos no chão. Algo em sua postura a comoveu. Parecia perdido, sem rumo, e ela se reconheceu naquela expressão solitária. Sem hesitar, Clara tirou uma maçã de sua sacola e a ofereceu. "Para você. Não é muito, mas espero que ajude", disse sorrindo timidamente. Leon levantou os olhos, surpreso com a gentileza dela. "Obrigado", murmurou, quase engasgando nas palavras. Aquele simples gesto o tocou profundamente. Ele nunca havia sentido uma gratidão tão sincera por algo tão pequeno. "Está tudo bem com você?", Clara perguntou genuína. Ele hesitou, mas, sob aquele olhar caloroso, respondeu: "Estou buscando alguma coisa, acho." Sua voz vacilou. "Talvez tentando encontrar alguém que me veja pelo que sou." Clara assentiu, compreendendo o que ele não dissera em palavras. "Às vezes é tudo o que a gente quer, né? Ser visto de verdade." O encontro marcou o início de uma conexão especial entre os dois. Leon, por um instante, esqueceu seu propósito secreto e permitiu-se sentir algo real, algo que não era moldado pelo dinheiro ou pelas aparências. Ao ver Clara partir, sabia que o concurso lhe traria muito mais do que esperava. Leon, sentado na poltrona de couro macio de seu escritório, contemplava a imensidão da vista pela janela. A cidade lá embaixo era apenas um cenário silencioso, de luzes e sombras. Ele havia herdado aquela vista junto com a fortuna, legado de uma família poderosa e rigorosa, mas cada metro daquele império parecia agora oco, vazio. O dinheiro, que antes lhe prometera tantas portas abertas, agora o cercava como paredes altas, sufocantes. Em sua cabeça, as risadas, os olhares falsos e os abraços que evaporavam logo após um cheque assinado
Ecoavam como uma prisão invisível, mas real. Será que alguém já me olhou verdadeiramente? Leon se perguntava com uma pontada de amargura. Por mais que procurasse, não conseguia se lembrar de uma única vez em que tivesse sentido uma conexão genuína com alguém. Uma troca sem segundas intenções. Para todos, Leon era o herdeiro afortunado, o bilionário generoso e excêntrico. Ninguém se importava com o que ele era por dentro. Foi em uma noite dessas, ao se deparar com o espelho e com a própria expressão abatida, que Leon teve a ideia que mudaria tudo. Longe das formalidades dos eventos, das festas e dos círculos de elite, ele concebeu um plano inusitado. Deixaria tudo para trás, criaria uma identidade nova, anônima, simples. E mais do que isso, encontraria uma mulher capaz de ver através das aparências, uma mulher que o enxergasse pelo que ele realmente era. O dinheiro comprou tudo, mas tirou tudo também. Pensava Leon. Talvez para ser livre, eu tenha que renunciar a ele. Naquela noite, pegou uma caneta e um caderno velho e anotou tudo. Um plano detalhado para um concurso, uma desculpa pública, mas que, na verdade, seria o meio perfeito para observar as mulheres que participassem. Ele sabia que o plano soava arriscado, até insano, mas sua intuição o impulsionava. A ideia de se passar por um mendigo, de interagir com as candidatas sem ser reconhecido, parecia a única forma de conhecer alguém que não fosse atraído pelo brilho de sua fortuna. Os dias seguintes foram preenchidos com um tipo de excitação que ele há muito não sentia. O próprio ato de preparar o disfarce, pensar nos detalhes do concurso e calcular suas interações como alguém invisível, o tirava da monotonia e despertava um vigor novo. Passou horas tentando se distanciar de sua própria imagem e praticando uma expressão de cansaço e submissão diante do espelho. Seu rosto, que sempre fora alvo de atenções e bajulações, agora parecia quase irreconhecível sob as roupas velhas e os cabelos desleixados. Mas por trás de toda aquela preparação, ele sentia o peso da vulnerabilidade. Será que estou me expondo demais? Perguntou a si mesmo várias vezes. Afinal, essa era a primeira vez que se abria de verdade para o mundo, mesmo que ninguém soubesse. As camadas que escondiam sua dor, o muro que o mantinha distante, tudo isso seria desfeito e ele se tornaria apenas Leon, um homem simples com um sonho quase infantil de ser amado. Leon respirou fundo. Não havia espaço para arrependimentos agora. Ele havia feito sua escolha. A primeira noite na rua foi mais difícil do que imaginava. O vento frio da madrugada o encolhia contra a parede de uma viela, e as vozes que ecoavam na escuridão pareciam ameaçadoras. Nunca havia sentido o peso da solidão tão real, tão próximo. A cada olhar desconfiado que recebia, a cada passo apressado de alguém que desviava dele, o isolamento tornava-se mais nítido, mais palpável. Leon observava as pessoas passarem, rápidas e desatentas, como se ele fosse apenas mais um detalhe na paisagem urbana. E era exatamente essa a intenção, desaparecer. A sensação o assustava, mas de certa forma, também lhe trazia uma liberdade que nunca havia experimentado. Por anos, sua vida fora um desfile incessante, com olhares e julgamentos em cada esquina. Agora, ele era apenas um homem comum. Na manhã seguinte, Leon posicionou-se estrategicamente próximo ao salão onde as candidatas do concurso se reuniam para as primeiras orientações. Observou cada uma delas à distância, estudando os rostos ansiosos, as conversas empolgadas e os risos contidos. Clara, uma das primeiras a chegar, chamava a atenção pela simplicidade e pelo sorriso afetuoso que distribuía, enquanto carregava uma pequena sacola nas mãos. Logo depois, Júlia, a professora, chegou, olhando ao redor com cautela e um certo cansaço. Era evidente que carregava uma rotina desgastante e que o peso do trabalho se acumulava em seus ombros. Letícia apareceu por último, com um semblante determinado, carregando nos olhos um misto de dor e de esperança. Leon observava em silêncio,
Em suas interações discretas e posicionamento como um morador de rua, ele captava as nuances de cada personalidade, procurando pequenos traços de bondade, impulsos de generosidade ou, ao contrário, ambições que indicavam intenções ocultas. Durante os dias que se seguiram, o disfarce como mendigo foi aos poucos revelando não só o caráter das mulheres, mas também as próprias fragilidades de Leon. As noites no frio e as horas sem companhia o levavam a reflexões profundas. Cada conversa que ouvia, cada palavra sussurrada, fazia com que ele confrontasse seus próprios valores e sua desesperada necessidade de encontrar um sentido verdadeiro na vida. Em uma noite particularmente solitária, Leon murmurou para si mesmo, como quem se confidencia com um amigo imaginário: "Eu estou à procura de algo que talvez nem exista, mas não consigo mais viver sem tentar encontrar." O desafio de encontrar autenticidade havia se tornado seu propósito. E, ao perceber o impacto que cada interação o causava, soube que talvez já estivesse mudando também. Em uma manhã, enquanto as candidatas entravam no salão, Clara, a jovem mãe, percebeu a presença de Leon ao lado de uma caixa de papelão. Ele evitava olhar diretamente para ela, mas observava, atento, com o canto dos olhos. Clara sentiu uma pontada de empatia, aproximou-se devagar e deixou um lanche próximo dele, sorrindo brevemente antes de se afastar. Leon ficou paralisado por um momento, tocado pela simplicidade daquele gesto. A maioria das pessoas o ignorava, mas Clara o notava. Aquela gentileza despretensiosa o comovia. Ela sequer sabia que ele era um milionário. Não estava interessada em nada além de ajudar um homem que parecia precisar. Será que existe mesmo alguém que vê além das aparências? Pensou ele, vendo a figura dela se afastar. A partir daquele momento, soube que havia algo ali. Talvez, finalmente, tivesse encontrado uma fagulha de autenticidade, algo que o conectasse ao mundo sem máscaras e sem interesses. A jornada seria longa, e ele não tinha respostas. Mas, com Clara, Júlia e Letícia à vista, ele sentia que a busca finalmente começava. Vila Serena estava tomada por uma atmosfera de expectativa, o que se refletia nos sussurros das mulheres inscritas no concurso. Em meio a toda a euforia e esperança, Clara, Júlia e Letícia traziam em seus olhares um brilho singular que não era apenas o entusiasmo pelo prêmio, mas algo mais profundo. Algo que tinham medo de admitir até para si mesmas. Leon observava-as à distância, seus olhos captando as expressões, os gestos e as pequenas nuances que revelavam fragmentos de suas vidas. Ele sabia que cada uma trazia consigo histórias que ninguém mais ali conhecia, e era essa honestidade silenciosa, escondida nos cantos da alma, que ele mais queria descobrir. Clara caminhava de volta para casa ao entardecer, após um longo dia de trabalho. Seus passos eram firmes, mas seu semblante carregava a marca de quem já havia suportado demais. No canto de um parque deserto, ela sentou-se para descansar e, ao abrir a pequena bolsa, observou a foto desbotada de seu filho, Samuel, ainda bebê. Ao tocar a imagem, um nó se formou em sua garganta. "Você vai ter um futuro melhor, meu amor", murmurou para si mesma, numa promessa. Desde o nascimento de Samuel, sua vida fora uma luta constante para proteger o menino do pai abusivo e do passado sombrio que aquele relacionamento havia deixado. O concurso era sua única chance de fugir para longe. Mais que o dinheiro, o que Clara via ali era a possibilidade de um recomeço. Um futuro onde ela e Samuel pudessem viver em paz, livres do medo que a assombrava a cada dia. Naquela noite, Clara olhou para o céu escuro e sussurrou uma prece silenciosa. "Se houver alguma força que escute meu pedido, me ajude a dar a ele uma vida melhor. Me ajude a vencer isso." Sabia que competir em um concurso de beleza era algo inusitado para ela, uma mulher que dedicara os últimos anos a se esconder e a sobreviver. Mas, por Samuel,
Faria o que fosse necessário. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Júlia se sentava sozinha em sua pequena sala de aula, com os cadernos espalhados e um olhar perdido que contrastava com o sorriso que mostrava às crianças todos os dias. Naquele silêncio, seus pensamentos a levavam para um sonho antigo, um desejo que sempre se ocultava sob o peso de suas responsabilidades. Talvez esse concurso seja a minha chance, pensou hesitante, como se temesse até sonhar com a ideia. Em sua mente, Júlia via uma vida além das paredes daquela escola, além dos limites de Vila Serena. Ela sonhava com liberdade, com um mundo que nunca pôde explorar por estar sempre presa aos deveres de filha e de professora. Desde jovem, ela se dedicara a cuidar dos pais e, mais tarde, a educar as crianças de sua cidade. Mas por trás de sua devoção, um desejo crescente de viver por si mesma se agitava, um anseio de sentir o vento de outras terras, de experimentar um amor que não fosse dedicado apenas ao ensino. Será que alguém me vê como eu realmente sou? Pensou, questionando-se se alguém, além de seus alunos, já notara o quanto seu sorriso escondia solidão. Ao colocar o nome no concurso, Júlia buscava algo mais que reconhecimento. Ela queria ser vista. Queria que alguém, ao menos uma vez, se importasse em saber quem era a mulher por trás da professora sempre gentil e paciente. Esse desejo secreto a queimava por dentro, fazendo com que, por um instante, ela se permitisse sonhar. No hospital, Letícia limpava as mãos após um longo dia de trabalho. Sua mente, no entanto, estava distante, repleta de lembranças. A imagem de sua mãe surgia em sua mente com uma nitidez assustadora, o sorriso de sempre misturado ao cansaço da doença que lhe tirara a vida. A mãe, que dedicara seus dias a ajudar os menos favorecidos, sempre dissera que seu maior sonho era abrir uma clínica gratuita para cuidar dos mais pobres de Vila Serena. Um dia, filha, você vai fazer algo grande, algo que realmente ajude as pessoas. Letícia ouvia, em sua memória, as palavras ditas com a voz trêmula da mãe. E era isso que a impulsionava a participar do concurso. Era mais do que uma chance de vencer. Era sua promessa, sua forma de realizar o legado que sua mãe deixara. Ela olhava o concurso como a única forma de realizar esse desejo, de transformar o sofrimento em algo que poderia impactar outras vidas. Mas como mulher prática e realista, sentia um misto de ceticismo e esperança. Ela sabia que o prêmio poderia lhe trazer o recurso necessário para a clínica, mas não sabia se estava preparada para se expor daquela maneira. Será que estou mesmo pronta para lutar por isso? Ela questionava, olhando o próprio reflexo nos vidros do hospital. Ou estou apenas me iludindo, buscando algo que nunca poderei alcançar? Mas, ao lembrar do rosto da mãe e da bondade que ela exalava, decidiu que não poderia desistir. Aquele era o caminho que tinha, e mesmo que fosse difícil, iria até o fim. Enquanto Clara, Júlia e Letícia enfrentavam seus próprios medos e esperanças, Leon observava de longe, cada vez mais intrigado. Ele as via enfrentando desafios que ele nunca poderia entender por completo, por mais que tentasse. Cada uma das mulheres trazia um mistério, uma profundidade que o faziam rever seus conceitos sobre o que significava ser forte e resiliente. Por que elas nunca pedem nada? Leon se questionava ao vê-las agir. Ele esperava encontrar ambição, manipulação, interesse pelo prêmio, mas o que via eram apenas mulheres comuns, com histórias complexas e dolorosas, mas que ainda carregavam uma bondade rara, quase inalcançável para alguém como ele. Havia algo naquela cidade que ele nunca encontrara nos grandes círculos de poder e riqueza. Na simplicidade daquelas mulheres, Leon começou a sentir um toque de vulnerabilidade, uma forma de verdade que não podia ser comprada ou simulada. Em uma manhã ensolarada, Leon viu as 3 mulheres paradas em frente ao salão onde aconteceria uma das etapas do concurso. Havia ali uma troca de olhares, uma cumplicidade silenciosa. Embora competissem, parecia haver uma compreensão entre elas.
Clara sorriu para Júlia, que respondeu com um aceno tímido. Letícia, que se aproximara com uma expressão séria, relaxou e, em um impulso de gratidão, tocou o ombro de Clara. As três se olharam por um breve momento, como se compartilhassem o mesmo peso, os mesmos anseios, os mesmos sonhos. Leon, observando à distância, percebeu que havia algo mais que competição entre aquelas mulheres. E ao ver aquele vínculo nascendo, sentiu-se mais só do que nunca. Havia algo nelas que ele desejava desesperadamente encontrar em si mesmo. Uma genuína capacidade de conexão, de se entenderem mesmo em meio às adversidades. Eu sou um homem rico cercado por gente vazia, enquanto elas, sem nada, têm tudo o que mais me falta. A constatação o atingiu com força, e ele soube, naquele momento, que sua busca por autenticidade começava a mostrar os primeiros sinais. Leon caminhava lentamente pelas ruas poeirentas de Vila Serena, sentindo cada detalhe daquela pequena cidade que parecia estar presa no tempo. Disfarçado com roupas gastas e cabelos desgrenhados, ele carregava um chapéu velho que escondia seu rosto. O leve desconforto das roupas esfarrapadas parecia nada diante do peso de sua missão. Ele passara anos isolado por trás de mansões e jantares opulentos, convivendo com pessoas que valorizavam apenas seu nome e sua conta bancária. A verdade. Eu estou procurando pela verdade. Mas será que algum de nós ainda sabe o que é isso? Refletia Leon, encostando-se num muro enquanto observava as pessoas que passavam. Foi nessa posição que ele avistou Clara novamente. Seu olhar doce e determinado destacando-se entre as outras mulheres que se dirigiam ao salão onde aconteceria um dos encontros das candidatas. Ela trazia uma sacola simples e caminhava de cabeça erguida, com uma determinação quase palpável. Ao perceber que Leon a observava, Clara lhe lançou um breve sorriso, daqueles que dizem tudo e nada ao mesmo tempo. Leon, surpreendido, baixou o chapéu para esconder o rosto. Ele não esperava que alguma daquelas mulheres o oferecesse um olhar tão caloroso. Após alguns minutos, Clara fez um desvio e parou perto dele, colocando a sacola sobre o chão ao seu lado. "Aqui, você pode ficar com isso", disse ela, a voz baixa, sem dar muita importância ao gesto. Leon olhou para a sacola, confuso, e murmurou: "Não precisa. Eu não." Clara ergueu uma sobrancelha, observando-o com curiosidade. "Ei, todos precisamos de ajuda às vezes", disse, antes de se afastar com um breve aceno. Leon ficou parado, incapaz de dizer algo que correspondesse ao que sentia naquele momento. Ele percebeu, então, o quanto aqueles simples gestos dela o comoviam, e pela primeira vez em anos, sentiu o coração aquecer-se. Em um mundo onde tudo parecia condicionado a contratos, valores e cifras, ali estava alguém que insistia em lhe oferecer algo sem esperar nada em troca. Quem é ela? Ele se perguntava, mais intrigado do que jamais estivera. Enquanto Clara seguia em direção ao salão, uma outra mulher caminhava com passos firmes e expressão séria. Leon percebeu que ela mantinha um olhar atento, mas distante, como se estivesse em outro lugar. Era Júlia, a professora, que parecia carregar o peso de uma vida de sacrifícios. Na entrada do salão, ele ouviu alguns dos cochichos das outras candidatas, algumas delas comentando sobre o prêmio e outras apenas tentando impressionar. Júlia, no entanto, parecia distante da agitação das outras. Seus olhos vagavam pela multidão, como se procurassem um escape ou uma saída. "Eu nunca imaginei que fosse ver você aqui, Júlia", ouviu Leon, uma das mulheres, dizer. Júlia, que havia desviado o olhar para o chão, apenas respondeu com um sorriso frágil. "Bem, às vezes a gente faz o que precisa, mesmo que pareça impossível." Era quase um sussurro, mas Leon percebeu a profundidade naquelas palavras. Ela tem uma tristeza nos olhos, mas é algo mais que isso. Talvez uma fome, uma vontade de sair de algo que aprende. Leon pensou, absorvendo cada detalhe daquela jovem que aparentava esconder algo de valor.
algo que ela mesma parecia temer. Ele viu nela uma busca por algo maior, por uma vida que transcendia a rotina daquela cidade. Ela não está aqui só pelo prêmio, concluiu intrigado. Por último, ele avistou Letícia, que caminhava em passos firmes e confiantes em direção ao salão. Sua expressão séria e determinada deixava claro que não estava ali para brincadeiras. Ela carregava uma postura rígida, uma disciplina que parecia natural para ela, quase como se toda a sua vida tivesse sido um treino para momentos como aquele. Ao passar por Leon, que agora se afastava para não atrair olhares, Letícia desviou o olhar rapidamente para ele, observando com o canto do olho. Sua expressão era de respeito, mas logo voltou ao foco no que vinha fazer ali. Perto da entrada do salão, Leon ouviu-a responder a alguém que perguntava se estava animada para o concurso. Estou aqui para tentar algo grande. Não é para mim, é algo que minha mãe queria que eu fizesse. A sinceridade e o orgulho na voz dela ressoaram em Leon, como um eco de algo que ele também buscava. Uma promessa, uma missão. Letícia trazia um propósito diferente das outras mulheres. Ela não buscava um futuro apenas para si, mas para honrar uma história maior que ela. Ela carrega uma força que eu nunca vi, refletiu Leon intrigado. Cada uma daquelas mulheres trazia consigo uma camada única de dor, de esperança e de força. Mas Letícia tinha algo que a diferenciava. Ela parecia carregar um compromisso. Ela está aqui para vencer, mas não por vaidade, e sim por algo que lhe dá sentido. Será isso possível? Ao longo do dia, Leon continuou observando a movimentação e o comportamento das candidatas. As interações entre elas começavam a revelar as rivalidades, as diferenças de personalidade e até a genuinidade de cada uma. Algumas mulheres olhavam com desprezo para o mendigo que rondava a entrada do salão, enquanto outras evitavam contato visual, envergonhadas. Ele pôde perceber o quanto as reações delas o revelavam mais sobre o tipo de pessoa que eram, confirmando ou desmentindo as suposições iniciais que fazia. Mas o que ele não pôde prever era o impacto que aqueles gestos teriam nele mesmo. Pela primeira vez, sentia-se envolvido em algo autêntico, algo que o fazia esquecer as aparências, o dinheiro, a máscara de desapego que sempre carregou. Ao final do dia, Leon sentou-se em uma praça vazia, perto do salão. Observava a cidade, os postes de luz projetando sombras longas, e se pegou refletindo sobre o quanto aqueles pequenos gestos e olhares o transformaram. Ele havia planejado aquele experimento para estudar o comportamento das mulheres que se aproximavam dele, mas era ele quem se via mudando. Estava começando a se importar, a sentir-se conectado de uma forma que não podia controlar. Eu vim aqui para encontrar alguém verdadeiro, murmurou para si mesmo. Mas talvez o que eu realmente procurava era algo que me fizesse sentir parte de algo maior. O peso dessa revelação era inesperado. Ele esperava desmascarar interesses superficiais, mas ao invés disso, encontrava nas vidas simples de Clara, Júlia e Letícia uma verdade que nunca tivera a coragem de buscar. Na solidão da praça, ele sentiu algo raro: esperança. Talvez finalmente tivesse encontrado um lugar ao qual pertencer. O salão improvisado de Vila Serena estava repleto de uma energia tensa e vibrante. As candidatas, quase todas mulheres comuns acostumadas ao trabalho duro e a poucas oportunidades, lotavam o espaço com suas vozes, sorrisos tímidos e olhares inquietos. Para a maioria delas, aquele concurso era mais do que apenas uma competição. Era uma promessa de mudança, uma esperança por uma vida melhor. Leon, com seu disfarce de mendigo e presença invisível, permanecia nos arredores do salão, atento a cada movimento. Acompanhando os ensaios de perto, observava como aquelas mulheres reagiam aos obstáculos naturais da organização precária. Horários confusos, falhas no som e nos equipamentos e a impaciência crescente entre as candidatas. Para ele,
Essas pequenas reações seriam fundamentais para compreender o caráter de cada uma, desvendando quem possuía valores genuínos e quem carregava uma ambição distorcida. Logo pela manhã, uma confusão de horários deixou muitas das candidatas presas em filas intermináveis para fazer a inscrição formal. A irritação começava a surgir em algumas, e Leon, posicionado em uma das esquinas, escutava os comentários frustrados. Júlia, a professora, caminhava de um lado para o outro, tentando manter a calma. Aguardava pacientemente na fila, ainda que o cansaço fosse visível em seu rosto. Ela acenou para outra mulher que reclamava, tentando apaziguar. Vamos lá, gente. Mais um pouquinho e nos chamam. Não precisamos nos exaltar. Leon observou como as outras mulheres reagiam a ela. A maioria a ignorava. Algumas a olhavam com indiferença, mas Clara, ao ouvir o apelo de Júlia, sorriu em concordância. Ela tem razão. Chegamos até aqui. Só falta um pouco mais. Mas nem todas pareciam tão compreensivas. Uma das candidatas que estava mais à frente na fila virou-se para Júlia com um olhar irônico. Isso é fácil de dizer quando você não tem que cuidar de uma casa sozinha. Ela disparou, lançando um olhar enviesado para Clara também, numa provocação evidente. Clara engoliu em seco, mas não respondeu. Preferiu abaixar a cabeça, mantendo o foco na sua paciência. Leon registrou essa reação com um misto de admiração e curiosidade. Em outro ambiente, ele teria esperado uma resposta direta ou até um confronto. Mas Clara optara por silêncio e controle, respondendo ao orgulho com humildade. Ela tem algo especial, pensou, refletindo sobre como, em uma simples fila, traços tão distintos de caráter se revelavam. Após horas de espera, as candidatas finalmente conseguiram entrar no salão. A equipe estava montando o palco quando o sistema de som começou a falhar. O som, que antes ecoava forte e claro, foi interrompido por chiados altos que despertaram murmúrios de insatisfação. Isso aqui está uma bagunça, resmungou uma das candidatas com um tom de desprezo. Como eles esperam que façamos uma apresentação decente assim? Enquanto muitas se afastavam, impacientes, Clara se aproximou do técnico, que, desesperado, tentava corrigir o problema. Precisa de ajuda com alguma coisa? Ela perguntou. Não sei se há algo que você possa fazer. Mas obrigado por perguntar, respondeu o técnico um pouco surpreso. Ele estava acostumado a ser ignorado e a atitude de Clara o tocou de uma maneira inesperada. Mesmo sem saber nada sobre o equipamento, Clara continuou por ali, oferecendo-se para ajudar com outras tarefas enquanto o som era corrigido. Ela carregou caixas, arrumou cadeiras e distribuiu água para outras candidatas. Cada pequeno gesto a aproximava mais de Leon, que observava tudo do canto do salão. Quem é essa mulher? Pensou Leon, absorvendo o caráter dela em cada gesto de generosidade silenciosa. Sem se importar com o prêmio, com a vitória ou com o olhar dos outros, Clara demonstrava um altruísmo raro. Leon percebeu que ela era alguém que escolhia ser gentil mesmo quando ninguém estava olhando. E isso mexia profundamente com ele. Enquanto Clara ajudava o técnico, Letícia estava ocupada em outra parte do salão, auxiliando uma das candidatas mais velhas que passara mal de nervosismo e calor. Calma, respira, ela murmurava, segurando a mão da mulher, cujas mãos trêmulas demonstravam o quanto aquele momento era crucial. Letícia sabia o que significava estar sob pressão e tentava acalmar a mulher, que murmurava repetidamente. Não posso perder essa chance, não posso. Só respire fundo, você vai se sair bem, dizia Letícia com a voz baixa e firme. Ao vê-la, Leon percebeu que havia algo de maternal em sua presença, um cuidado que se estendia naturalmente para todos ao seu redor. Ela é uma rocha, pensou Leon, cada vez mais intrigado com aquela mulher de feições fortes e expressivas. Notava a profundidade da dor e da determinação que ela carregava, como se Letícia fosse guiada por um propósito maior que a competição. Para Leon, Letícia representava a resistência de alguém que luta não apenas por si, mas pelo sonho de outra pessoa. Havia uma resiliência em seus olhos que ele nunca havia visto antes.
Não, isso não é comum. Ela é forte por razões que vão muito além desse palco. Conforme o dia chegava ao fim, Leon se afastou, seus pensamentos dominados pelas impressões que recebera. Clara com sua compaixão silenciosa, Júlia com sua paciência e Letícia com seu compromisso inabalável. Cada uma deixara uma marca em sua alma, um aprendizado sobre o valor das pequenas atitudes que jamais poderia ter imaginado antes. Eu pensei que as observaria para ver os defeitos, sussurrou para si mesmo, com um sorriso amargo. Mas até agora sou eu quem está aprendendo. Para ele, cada uma daquelas mulheres tinha algo que o fazia lembrar do que o dinheiro não podia comprar. Pela primeira vez, Leon começou a perceber o peso das suas próprias limitações e o quanto sua fortuna o havia isolado dessas qualidades verdadeiras e sutis. Quando o salão foi finalmente esvaziado e o silêncio se instaurou, Leon sentiu-se mais só do que nunca, mas também mais próximo de compreender o que tanto procurava. Havia algo em Vila Serena, naquela simplicidade e bondade que ele nunca encontrara nos círculos de luxo onde vivia. Ele percebeu que talvez estivesse se preparando para muito mais do que apenas encontrar alguém. Ele estava lentamente descobrindo a si mesmo. Era final de tarde em Vila Serena. E Leon, disfarçado de mendigo, estava sentado em seu habitual canto próximo ao parque, imerso em pensamentos. Sua postura, cansada e silenciosa, parecia refletir todo o peso de uma vida cercada por pessoas que o queriam apenas pelo que ele possuía. Naquele disfarce, sem sua fortuna, ele havia encontrado uma espécie de refúgio, uma chance de finalmente descobrir o que buscava, a sinceridade e a simplicidade que nunca experimentara. Foi então que Clara apareceu, segurando uma sacola de compras. Ela caminhava com passos tranquilos, mas com a expressão de quem carregava o mundo nas costas. Ao vê-lo, parou por um instante, como se ponderasse algo, e depois se aproximou. "Oi", disse ela, sorrindo levemente. "Estava te procurando." "Está com fome? Eu trouxe uma coisa para você." Leon levantou o olhar, surpreso com a aproximação. As pessoas raramente se dirigiam a ele diretamente. Seu disfarce parecia o tornar invisível, mas Clara o via de uma maneira diferente. "Obrigado", murmurou, com a voz embargada de surpresa e um certo desconforto. Ele estendeu a mão para pegar o pão e a fruta que ela oferecia, mas hesitou, olhando para ela. "Você não precisava, eu sei, mas às vezes um gesto simples pode fazer bem", respondeu Clara, sentando-se ao lado dele no banco do parque. "E se eu tivesse na sua situação, também gostaria que alguém fizesse isso por mim." Houve um momento de silêncio entre os dois, interrompido apenas pelo som das folhas balançando ao vento. Leon, hesitante, mordeu o pão, sentindo o gosto simples e revigorante que parecia aquecer mais do que apenas seu corpo. "Você não parece daqui", observou Clara curiosa. "Não sou", ele respondeu, mantendo-se vago, mas algo no olhar de Clara parecia encorajá-lo a continuar. "Vim para cá em busca de algo que não sei exatamente o que é." Clara sorriu, compreendendo sem precisar de mais explicações. "Às vezes a gente nem precisa saber. Eu também não sou daqui. Vim para cá para dar uma vida nova ao meu filho." Ao mencionar o filho, seus olhos brilharam com uma mistura de amor e tristeza, e Leon percebeu que havia ali uma história cheia de lutas. "Como ele se chama?" perguntou intrigado. "Samuel", respondeu Clara com um sorriso cansado. "É um menino incrível, cheio de sonhos como qualquer criança. Eu quero dar a ele uma vida melhor. E quem sabe, esse concurso seja a resposta." Leon sentiu o peso das palavras dela, e pela primeira vez, teve o desejo de se abrir também. Ele hesitou, mas a naturalidade de Clara o incentivou. "Eu entendo. Eu também já tive sonhos, mas eles acabaram se tornando vazios. Não sei como explicar." Clara assentiu, olhando-o nos olhos, percebendo a tristeza escondida em suas palavras. "Às vezes a gente se perde no caminho. Eu também me senti assim, principalmente depois de sair de um relacionamento difícil. Não foi fácil. Mas Samuel é minha âncora, e com ele
tenho forças para continuar. Leon se viu fascinado pela transparência de Clara. Ela não o conhecia, mas falava com uma sinceridade que ele nunca experimentara. Em sua vida de luxo, os diálogos eram calculados, cada palavra medindo status e intenções. Com Clara, as palavras fluíam livres, como uma conversa verdadeira, sem pretensões. E você? O que faz aqui? O que busca? Clara perguntou de repente com curiosidade genuína. Leon hesitou novamente, buscando palavras. Não podia revelar sua identidade, mas havia algo nela que o fazia querer compartilhar ao menos um pedaço de si. Eu busco algo que perdi há muito tempo. Eu tinha uma vida que parecia perfeita por fora, mas faltava algo essencial. Então, vim para cá, para ver se conseguia encontrar alguma coisa real. Clara ficou em silêncio, mas seu olhar dizia que ela entendia. Às vezes a realidade está nas coisas mais simples, respondeu, quase como um sussurro, em um abraço, num sorriso sincero. Eu descobri isso com Samuel. Ele não precisa de muito para ser feliz, e me mostrou que eu também não preciso. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Leon. Ele se deu conta de que Clara, com tão pouco, encontrara a felicidade em coisas que ele nunca experimentara. Estava tudo ali, na simplicidade que ela descrevia, nos olhos sinceros dela. Os dias passaram, e Leon e Clara começaram a se encontrar com frequência no mesmo banco do parque. Em cada conversa, Leon se sentia mais à vontade, como se pudesse finalmente respirar sem medo de julgamentos. Ela compartilhava com ele os sonhos que tinha para Samuel, suas preocupações e suas esperanças. Às vezes, eu penso que estou lutando sozinha, confessou Clara em uma tarde particularmente silenciosa. Mas então, eu lembro que o faço por uma razão. Você já se sentiu assim? Perdido, mas com uma pequena faísca que o faz continuar? Leon suspirou, sentindo o peso das palavras dela. Mais do que você imagina. Às vezes sinto que passei a vida inteira construindo coisas que não me pertenciam de verdade. Clara o olhou e havia algo em seus olhos que transbordava a compreensão. Talvez tudo o que você precise é de um recomeço, disse ela sorrindo. Todos merecemos isso. Até você. Leon se sentiu vulnerável. Ali, diante de uma mulher que não sabia quem ele era, ele estava sendo acolhido de uma maneira que nunca experimentara. Ela não o julgava, e ele, por sua vez, se via desejando que ela o conhecesse ainda mais. Mas sabia que, enquanto mantivesse o disfarce, teria que lidar com a barreira invisível que o separava dessa intimidade completa. Em uma das noites, quando o céu estava pontilhado de estrelas, Leon e Clara ficaram em silêncio, contemplando o vasto céu. A conexão entre eles crescia, e ambos sentiam que havia algo mais que palavras naquele encontro. Se eu ganhar o concurso, a primeira coisa que farei será comprar uma casa para mim e para Samuel. Um lugar só nosso, onde possamos viver sem medo, disse Clara, a voz cheia de esperança. Leon sorriu. E você vai conseguir. Eu sei que vai. Clara riu, dando-lhe uma olhada de lado. Obrigada. Sabe, eu não sei seu nome, mas você é alguém que eu sinto que posso confiar. Parece estranho, mas... Obrigada por ouvir. Leon ficou em silêncio, tocado. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente próximo de alguém, de uma maneira que o despojamento do dinheiro permitia. Queria que Clara soubesse a verdade, mas também temia perder aquela conexão. Sentia que estava mais perto de descobrir algo sobre si mesmo, algo que nunca ousara explorar antes. Quando o encontro chegou ao fim, Clara se levantou, pronta para partir. Até logo, ela disse, com um sorriso suave. Leon acenou, mas em seu peito havia uma vontade desesperada de detê-la, de prolongar aquele momento. Clara, chamou ele, sem saber ao certo o que mais dizer. Ela se virou, olhando-o com curiosidade. Cuide bem de Samuel, ele disse,
num tom que era quase um sussurro, mas carregado de uma profundidade incomum. Ela assentiu, seus olhos se enchendo de uma ternura que ele jamais esqueceria. Sempre. E então, sem mais palavras, ela se afastou, desaparecendo na penumbra do parque. Leon ficou ali, preso ao banco, encarando o vazio deixado pela ausência dela, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, encontrara um pedaço de paz. Mas também sabia que aquele sentimento era frágil e que seu segredo poderia desmoronar tudo. A sala de ensaios improvisada em Vila Serena estava tomada por um ar de ansiedade e competitividade. As candidatas, cada uma com seu olhar e postura peculiares, estavam a cada dia mais cientes da generosa recompensa e da oportunidade de uma vida nova que o concurso oferecia. E essa consciência começou a revelar as verdadeiras motivações de cada uma. Leon, em seu disfarce, notava cada expressão e palavra dita, mapeando em silêncio as intenções de cada candidata. Havia um contraste claro. Para algumas mulheres, o prêmio era uma chance de redenção, uma promessa de esperança para si e suas famílias. Mas, para outras, a quantia generosa era um atalho para o poder e o status que sempre desejaram, mas nunca puderam alcançar. Leon observava como, a cada dia, essa dualidade se tornava mais evidente e as tensões entre elas mais intensas. Leon estava sentado em um canto discreto quando ouviu duas candidatas conversando. Lara, uma mulher de olhar calculista e sorriso forçado, sussurrava para uma colega ao lado, Vanessa, que compartilhava da mesma ambição contida. É muita inocência delas acharem que vão ganhar algo com esses discursos de bondade e caridade, Lara disse, revirando os olhos. Esse tipo de concurso quer alguém com postura, alguém que possa se apresentar ao público, não uma coitadinha que quer salvar o mundo. Vanessa soltou uma risada abafada. E aquela Clara? Acha que vai ganhar só porque tem uma história triste para contar? Como se isso fosse relevante. As palavras cortaram o ar. E Leon se esforçou para não demonstrar sua surpresa. Ele estava começando a compreender a complexidade de algumas daquelas mulheres que mascaravam ambições egoístas com sorrisos e gestos ensaiados. Ele anotou mentalmente o comportamento das duas, sabendo que esse tipo de atitude lhe mostrava as intenções mais profundas que ele queria desvendar. Não basta ter uma boa história, é preciso uma boa alma, pensou Leon, refletindo sobre o verdadeiro propósito daquela jornada para ele e sobre o que buscava nas participantes. Mais tarde, ao ouvir o comentário ácido de Lara, Clara se afastou, com o rosto enrubescido e os olhos marejados. Ela nunca fora alguém que gostasse de confrontos, mas as palavras cortantes lhe fizeram duvidar por um momento de sua própria capacidade de vencer. Sentiu-se pequena, e o peso da competição começava a desgastá-la. Ei, Clara, tudo bem? Júlia perguntou ao vê-la sentada sozinha em um canto, claramente abalada. Clara respirou fundo, buscando coragem para sorrir. Às vezes eu acho que esse concurso é demais para mim. Tem tantas mulheres aqui com tanta presença, com tanta confiança. Não sei se tenho chance. Júlia sorriu gentilmente e tocou o ombro dela. A sua história é o que torna você forte, Clara. Não se trata apenas de mostrar uma imagem bonita, mas de trazer algo verdadeiro. Não deixe essas vozes te desanimarem. Leon, que havia seguido a troca de olhares entre Lara e Clara à distância, sentiu-se tocado pela maneira como Júlia apoiava Clara. Era como se as duas compartilhassem uma força comum, algo mais real e profundo. Enquanto Lara e Vanessa zombavam, Clara e Júlia se apoiavam, criando um laço de amizade que o intrigava. Ele se perguntava até que ponto as intenções delas eram mais sinceras, e aquilo o animava a observar as próximas ações das duas. Ao fim do dia, Letícia estava em um canto do salão, observando as interações entre as outras candidatas. Não gostava dos sussurros e do clima de rivalidade crescente. Para ela,
Aquele concurso significava mais do que a vitória pessoal. Era a chance de realizar o sonho de sua mãe. Ela não queria se envolver em intrigas, nem se deixar levar por aquela ambição vazia que via surgir ao redor. Enquanto organizava alguns pertences, uma candidata se aproximou dela. Letícia, sabia que tem gente tentando conquistar os juízes fora daqui? Algumas têm contato com eles fora do concurso, insinuou a mulher, com um tom ácido. Letícia ergueu o olhar, surpresa. Ela hesitou antes de responder, mas manteve a compostura. Se for para vencer, quero que seja por quem eu sou, não pelo que posso fazer fora daqui. A candidata soltou uma risada seca. Ingênua, esse concurso não é só sobre bondade. Letícia apenas assentiu, decidida a não se deixar influenciar. A conversa confirmava o que ela já começava a perceber. Nem todas as participantes estavam ali com o mesmo propósito. Leon, que observava ao longe, sentiu uma admiração genuína pela firmeza de Letícia, que parecia inabalável em sua determinação de honrar o legado da mãe. Para ele, sua sinceridade era uma qualidade rara em um ambiente tomado por ambições desmedidas. Ao final do dia, Leon sentou-se no parque para refletir sobre as atitudes que havia presenciado. Ele pensava sobre as candidatas que estavam ali em busca de algo verdadeiro, como Clara, Júlia e Letícia, e as outras, como Lara e Vanessa, que pareciam interessadas apenas na vitória a qualquer custo. Será que todos os meus esforços até aqui me levarão a algo realmente autêntico? Ponderava Leon. Ele sentia que começava a entender as complexidades da natureza humana, algo que jamais entenderia se tivesse continuado isolado em seu mundo de riqueza e aparências. Lentamente, ele compreendia que a decisão final seria muito mais difícil do que imaginara, e que ele teria que confrontar não só as intenções das participantes, mas também a própria fragilidade de suas esperanças. Leon sabia que precisava ir além das primeiras impressões, das histórias trágicas e das faces sorridentes. Deveria observar as atitudes que mostravam quem cada uma era de verdade. Nos dias seguintes, o clima de rivalidade só aumentou. Algumas participantes passaram a agir de forma cada vez mais competitiva, aproveitando-se de descuidos das outras ou espalhando rumores. Leon percebeu como o dinheiro e a promessa de uma vida nova alteravam a forma como muitas delas se relacionavam. Era como se cada uma fosse revelando camadas ocultas à medida que o concurso avançava. Leon viu Lara deliberadamente esbarrar em Júlia, que quase caiu com a força do impacto, enquanto Lara apenas ria. Claramente, queria intimidá-la, e Júlia apenas balançou a cabeça em silêncio, resignada, mas firme. Ela não vai conseguir te tirar daqui, Júlia. A gente vai até o fim, Clara disse em um sussurro, com um sorriso de apoio para a amiga. Leon não pôde evitar um sorriso ao ver a força de Clara, uma mulher aparentemente frágil, mas que carregava um coração resiliente e verdadeiro. Naquela noite, Leon fez uma lista mental das candidatas, separando-as conforme o que aprendera ao observá-las. Ele percebia que a decisão final exigiria não apenas julgar histórias e discursos, mas principalmente observar gestos e atitudes. Para ele, agora estava claro que algumas delas carregavam intenções puras, enquanto outras mascaravam ambições mais egoístas e calculistas. Leon não sabia ao certo se teria a capacidade de julgar essas mulheres com a imparcialidade que planejara inicialmente. No entanto, naquele instante, ele compreendia que sua experiência estava lhe mostrando algo mais profundo do que ele previra. Talvez, finalmente, estivesse pronto para dar valor ao que o dinheiro jamais compraria: a autenticidade. Nos dias que seguiram, o pequeno salão improvisado de Vila Serena tornou-se uma panela de pressão. As candidatas, antes unidas pela excitação e pela expectativa, agora se dividiam em pequenos grupos, lançando olhares cautelosos e trocando sussurros. E o centro de tudo era ele, o mendigo, que como um fantasma, rondava o concurso, observando cada detalhe e interagindo mais frequentemente com algumas das mulheres, especialmente Clara.
Leon notava o peso dos olhares que começavam a se lançar em sua direção. Algumas candidatas cochichavam entre si, ocasionalmente apontando para ele, a dúvida estampada em seus rostos. Sabia que seu disfarce era frágil e que, se não fosse cuidadoso, arriscaria não apenas seu plano, mas também a confiança que estava lentamente construindo com Clara. A primeira faísca do rumor surgiu em uma tarde abafada, durante um ensaio complicado. As candidatas, cansadas e impacientes, viram Leon no canto do salão, silencioso como sempre, mas com os olhos atentos. Lara, uma das concorrentes mais ambiciosas e céticas, notou o olhar fixo de Leon em Clara e sussurrou para Vanessa, que estava ao seu lado. Você já percebeu como aquele homem sempre está por perto? Parece um cão de guarda, comentou Lara, com uma risada contida e venenosa. Vanessa arqueou a sobrancelha, se aproximando para ver o mendigo mais de perto. E sempre que ele está aqui, parece que Clara não tira os olhos dele. Muito estranho, não acha? Os sussurros se espalharam pelo salão como uma maré crescente, e em poucos minutos várias candidatas lançavam olhares desconfiados para Leon, que, embora mantivesse a aparência indiferente, percebeu o foco crescente de atenção sobre ele. Clara, alheia às primeiras insinuações, continuava com seus preparativos, concentrada em sua própria jornada. Mas ela logo percebeu os olhares julgadores das outras mulheres. Enquanto se preparava para a próxima atividade, uma das candidatas, de tom ríspido, a abordou. Clara, por que aquele homem está sempre te olhando? Ele parece mais interessado em você do que no concurso, insinuou a mulher, seu tom carregado de deboche. Clara, desconcertada, tentou desviar o assunto. Ele não me parece perigoso. Acho que só está por aqui porque não tem para onde ir. A mulher cruzou os braços, não convencida. Se eu fosse você, tomaria cuidado. Ninguém fica rondando assim por acaso, especialmente alguém como ele. Ela deu uma última olhada em direção a Leon e se afastou. Clara sentiu um misto de desconforto e nervosismo. A confiança que começava a surgir entre ela e o misterioso mendigo agora era motivo de tensão e desconfiança. Será que eu fui ingênua demais? Pensou, começando a duvidar dos próprios sentimentos. Nos dias seguintes, o desconforto de Clara foi crescendo. Outras candidatas a pressionavam com perguntas, e ela começou a perceber que a amizade com Leon, até então espontânea e sincera, havia se tornado um foco de fofoca. Uma noite, enquanto saía do salão, Júlia se aproximou dela preocupada. Clara, acho que você deveria ser cuidadosa. Algumas candidatas estão dizendo que você tem algum tipo de envolvimento com ele. Clara arregalou os olhos, surpresa. Mas isso é um absurdo. Ele é só alguém que eu ajudo de vez em quando, Júlia. Eu nem sei nada sobre ele. Júlia deu um leve sorriso de compreensão. Eu sei, Clara. Só estou avisando para que você esteja preparada. A competição está ficando mais acirrada e qualquer detalhe pode virar motivo de boatos. Clara suspirou exausta e acenou com a cabeça. Sabia que Júlia falava por preocupação, mas sentia-se cada vez mais pressionada e confusa. Obrigada, Júlia. Só espero que tudo isso acabe logo. Naquela noite, Clara encontrou Leon sentado em seu lugar habitual, no banco do parque. Ela se aproximou devagar, os sentimentos de dúvida e confiança em conflito dentro dela. Ele percebeu sua aproximação e a olhou com um sorriso tímido, mas Clara mantinha uma expressão séria. Leon, ela começou, o tom de voz mais rígido do que o usual. Você está me colocando em uma situação difícil. As outras candidatas estão questionando por que você está sempre por perto e isso está me prejudicando. Ele abaixou os olhos, a culpa estampada em seu rosto. Eu sinto muito, Clara. Não queria causar nenhum problema para você. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eu só quero entender. Por que você está sempre por aqui? É como se estivesse me observando e eu já não sei mais o que pensar. Leon sentiu-se encurralado. Queria se abrir com Clara, mas sabia que ao revelar sua verdadeira identidade, arriscaria perder aquela relação. Eu estou aqui
Porque você é uma das poucas pessoas que não me ignora, disse ele hesitante. Ficar perto de você me lembra o que realmente importa. Clara o olhou, surpresa e tocada, mas ainda insegura. Isso não é suficiente, Leon. Eu preciso saber se posso confiar em você. Ele assentiu lentamente, ciente de que estava em uma posição delicada. Eu entendo, Clara, e sei que parece estranho, mas prometo que não estou aqui para te prejudicar. Na verdade, você é a primeira pessoa em muito tempo com quem eu sinto uma conexão verdadeira. Ela suspirou, dividida entre confiar em suas palavras e a cautela que a situação exigia. Espero que esteja sendo sincero. Na manhã seguinte, Clara retornou ao salão de ensaios, mas a atmosfera estava mais pesada. Lara e Vanessa estavam de pé, próximas à entrada, com sorrisos de escárnio. Olha quem chegou. Parece que o mendigo de estimação dela ainda não desistiu de vir ao concurso. Lara disse em voz alta, o suficiente para que Clara ouvisse. Clara sentiu o rosto ruborizar, mas manteve a cabeça erguida, tentando ignorá-las. Júlia se aproximou, segurando o braço dela em um gesto de apoio. Não dê atenção, Clara. Elas só estão tentando desestabilizar você. Mas Clara sabia que o estrago já estava feito. A pressão das candidatas e o peso dos rumores sobre Leon a deixavam confusa e esgotada. No entanto, em um canto de sua mente, Clara ainda guardava a lembrança das palavras sinceras que ele lhe dissera na noite anterior. Ficar perto de você me lembra o que realmente importa. Era como se cada nova dúvida a afastasse um pouco mais das intenções genuínas que ela acreditava ver nele. Mas agora, tudo parecia coberto por uma sombra de incerteza. O grande dia finalmente havia chegado. O salão de Vila Serena, decorado de forma modesta mas acolhedora, estava lotado. Os moradores, ansiosos para ver suas conhecidas no palco, murmuravam entre si. Era um dia de expectativa para todos, mas, para Clara, Júlia e Letícia, era o momento decisivo, uma chance de expor seus sonhos, suas lutas e suas almas. Leon, ainda em seu disfarce, sentava-se em um canto escuro, observando tudo com um misto de ansiedade e temor. Ele sabia que aquele momento o levaria a confrontar sua própria verdade. Cada discurso o aproximava mais de entender o que afinal ele buscava, mas também o fazia temer a revelação de sua identidade. O apresentador subiu ao palco e anunciou que a prova final das candidatas não se trataria apenas de aparência ou carisma, mas de uma reflexão pessoal. Elas deveriam falar sobre o que aquele concurso significava para cada uma, sobre suas lutas e esperanças. Esse momento derradeiro traria à tona a sinceridade de cada uma. E Leon sentia que sua decisão dependeria das palavras ditas ali. Júlia foi a primeira a subir ao palco. Nervosa, respirou fundo e, olhando para a plateia, percebeu os rostos familiares de suas alunas na primeira fileira. Com um sorriso hesitante, começou a falar. Cresci em Vila Serena e desde pequena sempre sonhei em ensinar. É uma vocação que me enche de orgulho, mas também sei que os sacrifícios que fiz são grandes. Eu dediquei minha vida às crianças da cidade, tentando passar a elas o pouco que aprendi. Mas muitas vezes me pergunto, e eu? Quando vou viver por mim? Júlia fez uma pausa e a sala se silenciou. Este concurso é uma chance de eu sonhar com uma vida diferente, de finalmente pensar um pouco em mim. Mas independentemente do que aconteça, espero que as crianças que ensinei saibam que é possível sonhar com algo maior, mesmo em uma cidade pequena. Que saibam que vale a pena lutar por um futuro diferente. Os olhos de Júlia brilhavam e suas palavras reverberaram pela sala, emocionando as pessoas que sabiam da dedicação dela. Leon, em especial, sentiu uma pontada de empatia por aquela mulher que, como ele, havia sacrificado muito de sua vida pessoal em prol de algo maior. Ele não pôde evitar pensar no que ela renunciara e no fardo silencioso que carregava. Em seguida, Letícia subiu ao palco. Ela estava séria, mas a dor e a determinação
eram visíveis em seu rosto. Com um suspiro, começou. Minha mãe foi enfermeira em Vila Serena, uma mulher que dedicou a vida aos outros, mesmo sem receber nada em troca. Quando ela adoeceu, vi de perto o quanto nosso sistema de saúde é falho e quantas pessoas, como ela, sofrem em silêncio. Antes de partir, minha mãe me fez prometer que continuaria seu trabalho. Letícia parou, emocionada, e alguns murmúrios de apoio surgiram na plateia. Este concurso é mais que um prêmio para mim. É a chance de honrar o sacrifício da minha mãe. Com o dinheiro, eu poderia começar uma pequena clínica comunitária para cuidar dos que, como ela, dedicaram tudo ao próximo. Quero criar um lugar onde ninguém seja recusado por não poder pagar. Ao ouvir o discurso de Letícia, Leon foi tocado pela profundidade do desejo dela de transformar o sofrimento em algo bom, de perpetuar o legado da mãe. Ele notava que, ao contrário de tantas outras candidatas, ela estava ali por um motivo muito mais profundo do que o prêmio ou uma vida de luxo. Era a essência do altruísmo e da determinação, uma força que o fazia questionar até onde ele próprio estava disposto a ir para realizar o bem. Por fim, Clara subiu ao palco. Ela era a mais nervosa das três, e Leon percebeu que seus olhos o procuravam no salão. Encontrá-lo pareceu dar-lhe a confiança que precisava para prosseguir, e ela começou. Sou mãe solteira e trabalho como faxineira. Muitas vezes, tenho que fazer escolhas difíceis e, às vezes, parece que o mundo não é um lugar para quem tem pouco. Mas quando olho para o meu filho, Samuel, encontro nele a força que preciso para continuar. Clara parou e enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto, sem esconder a emoção. Este concurso representa para mim a chance de oferecer a Samuel uma vida melhor, de mostrar a ele que não importa de onde viemos, sempre podemos lutar por algo maior. Quero dar a ele a certeza de que o amor que sinto é a minha maior riqueza e que ninguém jamais poderá tirar isso de nós. Leon sentiu seu coração apertar. As palavras de Clara não eram apenas palavras, eram confissões puras de uma mãe que amava com todas as forças e que buscava apenas uma vida digna para seu filho. Ele percebeu que, em meio a toda a sua fortuna e ao mundo de aparências que o cercava, a verdadeira riqueza estava naquela simplicidade, naquela sinceridade que Clara transmitia. A dúvida quanto à revelação de sua identidade aumentava em seu peito, pois sabia que Clara, mais do que todas, o julgaria duramente se descobrisse seu segredo. Enquanto as finalistas deixavam o palco, Leon permaneceu em silêncio. Os discursos ecoavam em sua mente, e ele sentia que estava mais próximo do que nunca de uma revelação, não apenas para as candidatas, mas para ele próprio. Será que fui justo em vir aqui dessa forma? Pensou ele, sentindo a culpa se misturar à admiração. Percebia que cada uma daquelas mulheres carregava uma verdade e uma força que ele jamais imaginara. Estavam ali não apenas por ambição, mas porque precisavam de algo que o dinheiro poderia proporcionar. Mas para Clara, o dinheiro era apenas um meio de garantir o bem-estar de Samuel. Para ela, ele tinha o peso do amor e não da ostentação. O coração de Leon palpitava. Ele sabia que precisava se revelar, que a verdade acabaria vindo à tona, mas temia perder a conexão real que, com tanto esforço, havia criado com Clara. Sentia que, ao revelar seu disfarce, poderia estar rompendo o laço mais sincero que já experimentara. Com o final dos discursos, o apresentador voltou ao palco, anunciando que a decisão final seria revelada em breve. O silêncio na sala era tenso, e Leon sabia que aquele momento era a culminação de todo o esforço e dos desafios que aquelas mulheres enfrentaram. Mas, acima de tudo, aquele era também o ápice de sua jornada de autodescoberta. Leon, sentado no fundo do salão, olhou para Clara uma última vez. Sentia-se na obrigação de ser sincero com ela, mas, ao mesmo tempo, temia as consequências de sua confissão. Afinal, o que ela pensaria ao saber que ele, o homem com quem compartilhara suas dores e esperanças, era, na verdade, o responsável por todo aquele concurso?
A verdade não pode ser mais dolorosa do que o engano, ele refletiu, respirando fundo. Era o momento de finalmente enfrentar o que viera procurar em Vila Serena. A sinceridade, tanto nas mulheres quanto em si próprio. As luzes do salão tinham sido apagadas e as vozes das candidatas ainda ecoavam baixinho, animadas pela conclusão do concurso e o nervosismo do desfecho. Era o momento que todas aguardavam. A revelação da vencedora e a realização de sonhos que pareciam distantes. Mas havia algo que ninguém esperava. Algo que estava prestes a mudar a história daquele evento e as vidas das pessoas envolvidas. Leon, ainda disfarçado, permanecia nas sombras. Sentia o peso da ansiedade esmagando seu peito. Sabia que o que estava prestes a fazer poderia custar o pouco de sinceridade e afeto que construíra com Clara. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a revelação era necessária. Não poderia deixar aquela relação seguir sob falsas pretensões. Tampouco fazer a escolha sem expor sua real intenção para todas as finalistas. Ele respirou fundo e tomou um passo adiante, já sem cobrir o rosto. À medida que avançava, alguns olhares curiosos e confusos surgiram e as vozes baixaram, o silêncio tomando conta do ambiente. Boa noite. Ele começou com a voz mais firme do que esperava. Antes que o resultado do concurso seja anunciado, eu preciso compartilhar uma verdade que, até agora, mantive em segredo. A surpresa no salão era visível. Clara, que estava sentada com as mãos entrelaçadas, observava-o atentamente, com um olhar que misturava admiração e perplexidade. As palavras que ele dizia pareciam quase irreais, e as candidatas trocavam olhares intrigadas. Meu nome é Leon. Ele continuou, a voz firme, mas o coração disparado. E não sou apenas um simples espectador deste evento. Na verdade, eu sou o organizador deste concurso. A sala explodiu em murmúrios. As finalistas olhavam para ele incrédulas, enquanto a expressão de Clara transfigurava-se em uma mistura de choque e incredulidade. Leon respirou fundo, sustentando o olhar confuso e ferido dela, sentindo o peso do impacto que suas palavras causariam. Eu sou um empresário, herdeiro de uma fortuna, continuou ele, tentando manter a compostura. Mas a vida me ensinou que o dinheiro traz relações vazias. Senti que nunca encontraria alguém que me visse como sou, além da fortuna e dos títulos. Por isso, vim até aqui, escondido e disfarçado, para conhecer cada uma de vocês sem interferências. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Algumas candidatas o olhavam com um misto de raiva e descrença, outras pareciam intrigadas, mas Clara, em especial, exibia uma expressão de dor. Leon percebeu que o laço de confiança construído entre eles estava por um fio. Clara deu um passo à frente, o olhar firme e encharcado de lágrimas contidas. Então, tudo isso foi uma mentira? Sua voz era baixa, mas carregava uma profundidade emocional que fez com que as outras mulheres também sentissem o peso da decepção dela. Leon engoliu em seco. Clara, eu nunca quis te enganar. Não foi uma mentira. Eu estava buscando honestidade, buscando alguém que não fosse atraído pela minha fortuna. E você foi a única que realmente me tocou. Então tudo o que você disse para mim, tudo o que compartilhamos, foi apenas um teste. A voz de Clara tremia, mas o olhar dela não desviava do dele. Não, Clara. Eu fui sincero em tudo o que dissemos um ao outro. Ele respondeu, tentando encontrar as palavras certas, mas sentindo que nada que dissesse seria suficiente. Eu senti algo verdadeiro entre nós. Algo que nunca encontrei antes. Clara balançou a cabeça incrédula. Você fez tudo isso para ver se alguma de nós passava no seu teste? Para descobrir se éramos boas o suficiente para você? Isso não é humildade, Leon. Isso é cruel. Enquanto a troca intensa entre Clara e Leon prosseguia, outras finalistas expressavam seu desconforto. Letícia deu um passo à frente, com um olhar misto de decepção e tristeza.
Você nos julgou como se estivéssemos em uma vitrine, avaliando quem merecia ou não ser escolhida, disse ela, a voz baixa e carregada de mágoa. Para mim, o que eu disse aqui hoje era sobre o legado da minha mãe, sobre algo maior do que o prêmio. Mas agora parece que fui apenas um personagem no seu teatro pessoal. Júlia, por sua vez, observava em silêncio, tentando assimilar tudo. Apesar da surpresa, ela conseguia ver o que Leon queria alcançar e, de alguma forma, compreendia as inseguranças que o haviam movido a agir daquela forma. Mas as palavras de Letícia e Clara também a afetavam, pois revelavam a vulnerabilidade que cada uma sentira ao expor suas histórias a alguém que as ouvia com intenções ocultas. Leon sentia o peso do julgamento de todas elas e percebeu que seu plano, embora bem intencionado, não era justo. Ele se dirigiu a todas com o olhar sincero. Eu sei que cometi erros e que esse plano que criei feriu a confiança de vocês. Mas acreditem, eu nunca quis brincar com os sonhos de ninguém. Só queria encontrar uma verdade além do que o dinheiro pode comprar. O silêncio que se seguiu após a revelação de Leon era quase insuportável. Clara, ainda abalada, olhava para ele como se o enxergasse pela primeira vez, mas sem reconhecer o amigo com quem compartilhara suas angústias e esperanças. Sentia-se traída, exposta, como se cada palavra de consolo e empatia trocada com Leon fosse agora nada além de uma encenação cruel. Clara, por favor, disse Leon, tentando desesperadamente alcançar a sinceridade em sua voz, a mão estendida em direção a ela. Eu sei que parece terrível agora, mas meu sentimento foi real. Cada palavra, cada sorriso. Eu queria que você soubesse quem eu realmente sou. Além do dinheiro. Clara balançou a cabeça, os olhos marejados. Quem você realmente é? Acha que consegue esconder uma fortuna, uma vida de privilégios e simplesmente viver como nós? Não é assim que funciona, Leon. As palavras dela cortaram como lâminas, e Leon sentiu o peso do erro que havia cometido. Você nos usou para sua própria curiosidade, testando nossa sinceridade como se nós fôssemos apenas um experimento. Clara, eu queria saber se havia alguém que me visse como um igual. Eu estava cansado de ser procurado apenas pelo meu dinheiro. Então você nos testou, ela continuou amargamente. Mas isso não é amor, Leon. Isso é manipulação. Se fosse real, você nunca teria começado com uma mentira. Ela virou-se abruptamente, dando-lhe as costas, afastando-se com passos rápidos e decididos. E com cada passo, Leon sentia como se algo dentro de si estivesse sendo despedaçado. Era a confiança, o vínculo precioso que tinham construído, agora perdido em meio a ressentimento e decepção. Clara deu um último olhar para Leon, mas desta vez era um olhar de despedida. Sabe, Leon, eu realmente confiei em você. Achei que tinha encontrado alguém que pudesse entender o que significa lutar todos os dias. Mas agora vejo que você veio aqui buscando algo que eu nunca poderei te dar. A prova de uma sinceridade que deveria ser evidente. Sem dizer mais nada, Clara virou as costas e saiu, deixando Leon sozinho em meio às finalistas, que também se retiraram em silêncio. O vazio na sala era esmagador, e Leon sentiu-se pequeno, sentindo o eco das palavras de Clara, que reverberavam dolorosamente em seu coração. Ele tentou processar a dor que atravessava seu peito como um punhal, uma dor que jamais experimentara. A perda dela parecia desnudar as falhas de seu plano e o fazia confrontar suas próprias inseguranças. O que eu fiz? Sussurrou, quase para si mesmo, sentindo o eco de sua própria voz se perder. As candidatas e outras pessoas ao redor evitavam seu olhar. Algumas até se retiraram silenciosamente, enquanto outras murmuravam entre si, descontentes. Ele sabia que seu desejo por autenticidade havia, ironicamente, gerado uma situação de falsidade e desconfiança. Tinha buscado a verdade, mas feito isso da maneira mais insensível possível.
Sentiu-se pequeno, um homem cercado por riquezas que nada lhe traziam agora. Não tinha mais a confiança de Clara, nem o respeito daqueles que, mesmo sem conhecê-lo verdadeiramente, haviam se sentido traídos. Mais tarde, naquela noite, Leon vagou pelas ruas de Vila Serena, sentindo a culpa e o arrependimento pesarem sobre ele. O disfarce, o concurso, o teste, tudo parecia um erro colossal, uma armadilha que ele próprio criara para prender seu coração em um labirinto de incertezas. Como fui tolo, pensava, enquanto relembrava o olhar ferido de Clara. Ela, mais do que ninguém, lhe mostrara a pureza da vida simples, algo que ele sempre buscara, mas que não soubera valorizar. Pensava também nas histórias de Letícia, Júlia e de tantas outras que compartilharam suas verdades, e como ele havia destruído a confiança que depositaram nele. Ele queria encontrar Clara, queria implorar pelo perdão dela e tentar explicar que o que sentira por ela era genuíno, mas sabia que, antes disso, precisaria lidar com o peso de sua própria responsabilidade. Precisava provar a si mesmo que seu amor era verdadeiro, que não dependia de testes ou de disfarces. Leon decidiu deixar Vila Serena naquela mesma noite. Andava pelas ruas desertas, sentindo o vento frio e o peso do arrependimento. As luzes fracas da vila acentuavam o cenário vazio, ecoando sua própria solidão. Ele não conseguia ignorar as palavras de Clara, que ainda latejavam em sua mente. Isso não é amor, Leon. Isso é manipulação. Ao repetir essas palavras, uma dor angustiante o dominava. Ele questionava agora todos os relacionamentos que tivera ao longo de sua vida, refletindo sobre como sua fortuna sempre estivera no centro de tudo. Seria ele mesmo capaz de ver o valor de alguém sem um teste, sem expectativas egoístas? Parou diante de um pequeno banco de praça e ali, sob a luz fraca de um poste, fez uma promessa a si mesmo. Ele precisava redescobrir o que realmente importava, despojado de toda a riqueza, de toda a segurança que o dinheiro lhe oferecia. Naquela noite decidiu que, ao menos por um tempo, abandonaria sua fortuna e buscaria uma vida nova, uma vida onde pudesse entender o valor do amor e da confiança sem as amarras do poder financeiro. Leon voltou para a mansão pela última vez. No silêncio gélido de sua própria casa, onde tantas vezes experimentara solidão e frieza, agora encontrava um propósito de libertação. Observou as paredes, os móveis, os quadros valiosos que antes simbolizavam sua herança, e tudo parecia vazio e sem sentido. O que lhe trazia valor ali se resumia em recordações de sua amizade com Clara, de sua esperança de ser visto de forma simples e verdadeira, que agora parecia tão distante. Com determinação, Leon entrou em contato com seus advogados e organizou a transferência temporária de sua fortuna para uma fundação de caridade. Deixaria para trás todas as posses, mantendo apenas o essencial. Seria sua forma de pagar, ao menos simbolicamente, pelo erro que cometera. Essa decisão, embora o libertasse, também o deixava assustado. Pela primeira vez não teria o conforto de sua fortuna para protegê-lo, mas sabia que era o único caminho que lhe restava. Algumas semanas depois, com poucos pertences em uma mochila, Leon deixou sua antiga vida para trás. Andou por vilarejos próximos, se hospedou em pequenas comunidades onde era apenas mais um, sem status, sem qualquer tratamento especial. Oferecia-se para ajudar em pequenas tarefas, se voluntariando em trabalhos braçais, limpando estradas, consertando cercas e colaborando com obras comunitárias. Com o passar dos dias, ele sentiu o peso da vida simples e o prazer em realizar coisas que antes sua fortuna sempre resolvera por ele. Nasce uma compreensão nova dentro de si, algo que nunca tinha sentido de fato. Cada pequena ajuda que oferecia, cada pessoa que conhecia, revelava-lhe a beleza de uma vida onde a confiança era construída com ações sinceras, não com disfarces ou testes. Por mais que sentisse falta de Clara, começou a entender o verdadeiro significado das palavras dela. Ele aprendera que não se trata de esperar a sinceridade dos outros,
mas de oferecê-la primeiro. E esse era o verdadeiro teste, aquele que ele precisaria passar antes de voltar a procurá-la. Após meses de aprendizado, Leon sentia-se um homem diferente. Estava longe do herdeiro inseguro que havia chegado à Vila Serena, perdido em suas próprias amarras de desconfiança. Agora, sabia o valor de cada sorriso sincero e cada pequeno gesto de solidariedade que via entre as pessoas humildes ao seu redor. Sabia que, mesmo que voltasse a encontrar Clara, não haveria garantias de que ela o perdoaria. Mas algo dentro dele mudou. Não buscava mais provar nada para ninguém. Encontrava paz em ter se reconciliado com sua própria essência, em poder ser o Leon que sempre desejou ser. Um homem que sabia ouvir, que sabia confiar. Com o coração finalmente em paz, decidiu que era hora de encerrar aquela jornada. Não sabia se Clara ainda desejaria vê-lo ou se algum dia o perdoaria. Mas pela primeira vez sentia-se preparado para respeitar a decisão dela, qualquer que fosse, sabendo que sua intenção agora era sincera, sem disfarces. A manhã estava ensolarada, e um leve vento sacudia as bandeirolas coloridas na praça central de Vila Serena. Era o primeiro evento de caridade organizado pela comunidade em muitos anos, e o entusiasmo era palpável. Mesas cobertas de alimentos e produtos artesanais estavam dispostas ao longo da praça, com moradores e visitantes caminhando, conversando e ajudando com doações para a causa. Entre as faces familiares e os sorrisos animados, uma presença discreta, mas significativa, chamava a atenção de alguns. Leon, agora um homem completamente diferente. Trajando uma simples camisa azul clara, cabelos ligeiramente despenteados pelo vento, Leon caminhava pelo evento com calma, ajudando nas bancas e conversando com as pessoas, como um deles. A fortuna que antes definia sua vida parecia um eco distante, substituído pela serenidade e pelo propósito que ele finalmente encontrara no último ano. Leon parou ao ver algumas crianças brincando. Sorriu com o coração leve, mas sua expressão mudou ao vislumbrar uma figura familiar do outro lado da praça. Clara estava lá, sorrindo e organizando uma das bancas de alimentos. Ele hesitou, sentindo o coração bater acelerado, como se estivesse diante dela pela primeira vez. Clara ainda não o tinha visto, e ele aproveitou para observá-la de longe, percebendo como ela parecia feliz e serena. Ela conversava com outras mulheres, atendia alguns clientes com um sorriso genuíno e brincava com as crianças que corriam ao redor. A paz que emanava dela fazia Leon sentir uma mistura de admiração e saudade. Finalmente ela ergueu o olhar e, por um breve momento, seus olhos encontraram os dele. O sorriso de Clara hesitou, e uma surpresa contida surgiu em sua expressão. Leon, por sua vez, sentiu a garganta seca e um nervosismo antigo despertou dentro dele. Mas ele se manteve firme, oferecendo-lhe um leve sorriso e um aceno respeitoso. Leon, disse Clara ao se aproximar, sua voz suave, mas com uma curiosidade evidente. Não esperava vê-lo aqui. Ele deu um pequeno suspiro, tentando encontrar as palavras certas. Nem eu esperava voltar, Clara, respondeu com sinceridade. Mas algumas coisas me chamaram de volta, como a caridade, talvez. Clara inclinou a cabeça, uma faísca de ironia misturada com gentileza. Ela sabia que Leon havia mudado, mas ainda queria entender o que realmente o motivava agora. Sim, exatamente. Ele riu suavemente, sentindo-se mais leve. A caridade e um novo propósito de vida. Algo que só encontrei ao me afastar de tudo o que eu era. Ele a olhou nos olhos, esperando que ela percebesse a sinceridade em suas palavras. Eu queria entender o que era o verdadeiro valor. Eles caminharam até um canto mais tranquilo da praça, onde Leon tentou explicar o que havia experimentado no último ano. Deixei tudo para trás, Clara. Meu dinheiro, minha posição e até mesmo a ideia de que eu precisava de algum tipo de controle sobre as pessoas ao meu redor. Eu estava tão cansado de não confiar em ninguém, mas era comigo que não confiava no fim das contas.
Clara ouvia atentamente, as emoções variadas refletindo em seu rosto. Ela lembrava-se de como se sentira ao descobrir a verdade sobre Leon. Você sabe que me fez sentir usada, Leon. Aquela amizade que acreditei ser real, aquelas conversas, tudo parecia mentira. E eu entendo isso agora. Ele admitiu sem hesitação. Nada pode justificar o que fiz. Não foi amor nem amizade verdadeira. Era o medo de não ser amado por quem eu sou de verdade. Ele pausou, olhando para o chão, antes de voltar os olhos para ela. Você me ajudou a ver isso, Clara. Nunca imaginei que uma amizade tão breve me mudaria tanto. Ela respirou fundo, e um sorriso tímido cruzou seus lábios. Às vezes, precisamos perder algo importante para entendermos o que realmente queremos. Leon assentiu. E foi o que aconteceu. Eu passei esse ano tentando ser útil, aprendendo a dar sem esperar nada em troca. Foi aí que percebi que eu só precisava de uma vida simples. Clara o estudava em silêncio, buscando em suas palavras o homem que tanto a havia desapontado e ao mesmo tempo encantado. Via a sinceridade em seu rosto e a mudança nos gestos dele, que agora pareciam mais humildes e menos apressados, menos dominados pela ansiedade de ser aceito. Ela suspirou, olhando para o movimento da praça. Sabia que pensei muito em você durante este ano, muitas vezes, na verdade. Sua voz era suave, mas cada palavra era carregada de honestidade. Pensei que você me odiaria para sempre, ele murmurou, um toque de vulnerabilidade escapando em sua voz. Não, Leon. Eu fiquei magoada, sim, mas com o tempo percebi que as pessoas erram, especialmente quando não sabem bem o que estão procurando. E você parece ter se encontrado de alguma forma. Ela sorriu, e a doçura em seus olhos tocou profundamente o coração de Leon. Ele queria dizer que sim, havia mudado, mas sabia que as palavras não bastavam. O silêncio entre eles foi carregado de memórias, e por fim, Leon se atreveu a fazer uma pergunta que guardara para aquele momento. Clara, você acha que poderia me dar uma chance? Não de começar de onde paramos, mas de talvez começarmos algo novo, com menos expectativas e mais sinceridade? Ela desviou o olhar, pensativa. Leon, você se tornou um bom homem, e eu admiro isso. Mas hoje em dia, encontrei minha paz, minha própria felicidade, sabe? Tenho meu filho, minha vida simples. Não sei se preciso de mais do que isso. O coração de Leon apertou, mas ele respeitava a verdade dela. Entendo, Clara. Só queria que soubesse que sempre estarei por aqui para o que precisar, sem expectativas. Ela sorriu, e por um instante ele soube que o caminho deles não terminava ali. Talvez o tempo ainda fosse um fator. Talvez fosse apenas a escolha de cada um seguir sua vida. O importante era que ele havia mudado e que, mesmo que o destino dele seguisse rumos diferentes, sua jornada com Clara lhe havia trazido uma paz e uma liberdade que ele jamais imaginara. Leon, com roupas discretas e uma expressão serena, ele agora fazia parte de uma organização que levava apoio médico a vilas remotas. E pela primeira vez, sentia que sua riqueza tinha um propósito real. Clara observou seu rosto, buscando sinais do homem que um dia conhecera disfarçado de mendigo. Mas encontrou alguém diferente, mais humilde, carregado de um peso que o mudara para sempre. Clara, eu preciso que você saiba, esses meses têm sido um caminho de volta para mim. Para uma versão de mim que eu mal lembrava que existia. Eu achava que poderia encontrar alguém verdadeiro com um jogo, mas no fim, fui eu quem aprendeu a verdadeira lição, confessou Leon, olhando diretamente em seus olhos. Hoje, não tenho nada a oferecer além da minha sinceridade. Clara parou, olhando-o profundamente, buscando nas palavras dele uma verdade que pudesse finalmente lhe trazer paz. Respirou fundo, considerando cada pedaço de dor e de amor que ele tinha despertado nela. Eu acreditei em você, Leon, não pelo que você tinha,
mas pelo que parecia ser. E quando tudo se revelou uma encenação, algo se quebrou em mim. Mas hoje, vejo que você mudou. E talvez eu também, disse ela, numa voz baixa, mas carregada de honestidade. Leon sorriu, um sorriso leve, cheio de uma gratidão silenciosa. O silêncio entre eles agora parecia um terreno comum, construído pelo respeito e pela compreensão. Então, talvez possamos recomeçar. Sem pressa, sem cobranças, apenas descobrindo o que existe de verdade entre nós, arriscou Leon, sua voz suave, mas cheia de esperança. Clara assentiu lentamente. Talvez, sim, sem ilusões, sem máscaras. Eles continuaram a caminhar pela praça, compartilhando histórias das mudanças que passaram, dos novos sonhos e dos momentos que viveram desde a última vez que se viram. Clara contou sobre como voltou a estudar, decidida a criar uma vida estável para ela e seu filho. Leon, por sua vez, contou sobre os projetos que estava desenvolvendo e as pessoas que conheceu, sem nunca mais se esconder atrás de disfarces. Ao final do passeio, ambos sentiram que haviam reencontrado algo especial. O carinho e o respeito que tinham um pelo outro haviam se fortalecido, como uma árvore cujas raízes ficaram mais profundas depois de uma tempestade. Mas agora, essa conexão não estava amarrada a promessas ou a expectativas irreais. Era algo que ambos estavam dispostos a explorar, dia após dia, passo a passo. Na despedida, Leon se virou para Clara com um último pedido. Clara, posso te encontrar de novo, talvez na semana que vem? Quem sabe podemos conversar mais ou apenas aproveitar um café. Sem pressões, só nós dois. Clara sorriu, um sorriso sereno e cheio de paz, assentindo. Sim, Leon, um café, sem pressões. Enquanto ele se afastava, ambos carregavam no peito a esperança e o conforto de um futuro que, embora incerto, estava agora livre de ilusões e cheio de uma verdade que só o tempo e a sinceridade podiam construir. Gostou dessa história emocionante? Deixe seu comentário sobre o que mais te tocou e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar uma nova história incrível.